Boa tarde, boa noite, tudo bem, galerinha minha? Então vamos falar hoje sobre a sociedade feudal. Então temos aqui no topo da pirâmide social a nobreza. Pois é, a nobreza era a dona das terras e também tinha a principal função, a proteção, beleza? Bem, então nós temos a segunda classe, o clero formado por religiosos da Igreja Católica e entre bispos, cardeais, padres, monges e também o próprio Papa. Bem, o clero, a igreja, também era dividida em alto clero e o baixo clero. Aqui está falando que eles não tinham origem nobre. Bem, alguns membros sim, tá? Alguns membros sim. A família nobre, o mais velho, primogênito, herdava as terras, o mais novo poderia servir como moeda de troca na política de casamento e o do meio era mandado para o monastério. Bem, os camponeses, a função da nobreza era de quê? Era de proteger. E os camponeses, a base da pirâmide social, né? Eles eram os servos da gleba. A gleba é a porção de terra, né? O feudo. E eles estavam vinculados ao feudo, né? Ao feudo, não como escravos, mas dentro do pacto servil. Esses camponeses tinham a principal função, o trabalho. Então nós temos aqui a nobreza, o clero e os servos, ou camponeses. Na verdade, essas duas primeiras não precisam ser nessa ordem, não. Havia feudos que o clero estava acima, tudo bem? Bem, a economia feudal. Gente, essa parte do nosso livro é muito bacana, pois ela representa toda a área do feudo em forma de desenho, muito legal. Então, opa, fechou aqui, vamos lá. Então nós temos aqui, observando que o feudo, toda essa porção de terra, tá? Entre um feudo e o outro tinha um muro, tinha alguma... Não tinha. Havia uma lei, né, determinando onde começava e onde terminava, mas não havia muro, nada separando, nada determinando, delimitando essas terras. Nós temos dentro do feudo vários compartimentos, várias áreas, né? Nós temos aqui a igreja ou capela e um destaque aí para o dízimo, uma obrigação servil, né? O dízimo era o que? Era um pagamento de 10% da produção dada à igreja. Tudo bem? Bem, isso existe até hoje, né? Bem, nós temos aqui as casas dos camponeses formadas pelas paredes de madeira, o chão de terra batida e o telhado de palha. Observando que essas casas se assemelham muito aos casebres de hoje das comunidades mais carentes, das favelas, e os hábitos de higiene não eram muito legais, né? Observem que havia criação de animais, né, como cabritos, ovelhas, porcos, aves, tudo junto aqui, tudo meio misturado, tudo junto e misturado aí. As casas ficavam próximas a um rio, né, para poder utilizar essa água aí para beber, para cozinhar e coisa e tal. Gente, lembrando que como as condições de higiene eram ruins, a mesma mão que arava o solo era a mesma mão que se alimentava, né? Então essa mão era uma mão suja. Isso favoreceu demais lá na frente nossa compreensão porque que a peste negra dizimou boa parte da população, beleza? Outra coisa interessante, as atividades do artesanato, que eram empregadas por profissionais artesãos como ferreiros, tecelões, sapateiros, e que eram também camponeses, eram também servos. Então eles, em horários vagos, eles trabalhavam no artesanato. Nós temos aqui um destaque para os mansos servis, que eram as áreas onde os camponeses plantavam para si. Só que, como eles não eram donos do feudo, eles trabalhavam nas terras do senhor feudal. Esses mansos, chamados mansos servis, eram mansos do senhor feudal. Então, boa parte da produção, talvez metade, outra região, 1/3, 2/3, era dada para
o senhor feudal. O manso senhorial era a região das terras do senhor feudal. Aqui é que ficava boa parte do trabalho dos servos. Por quê? Trabalhavam, aqui está falando de 3 dias, mas já li livros falando de 5 dias ou até mais dias da semana, desempenhadas pela mão dos servos. Ou seja, os servos trabalhavam de segunda a sexta ou segunda a sábado, variava de lugar para lugar, nas terras do Senhor. E aí o que cultivavam era como pagamento ao Senhor. O nome desse tipo de trabalho é corvéia. Bem, o castelo, a principal área, né, principal porque é um momento de muitas invasões, era mais protegida, né, cercada por muralha, e aí em caso de invasão todo mundo podia ir para lá, né? Bem, nós temos aqui um pequeno comércio na borda do castelo, da muralha do castelo. Esse comércio é um comércio local de trocas, chamado também de escambo, entre o que eles produziam, né? Desde produtos artesanais até trigo, cevada, enfim, carne, tudo que eles podiam produzir ali, local, regional. A atividade é pecuária, né? Criavam animais como bois, carneiros, porcos e pertenciam em sua maioria ao senhor feudal. E as terras comunais eram terras comuns, mas que geralmente quem mais utilizava era o senhor feudal, né? Terras onde eles tiravam madeira e também caçavam. Bem, se eles passassem por uma ponte, por uma estrada, né, um caminho que pertencia, claro, ao senhor feudal, tinham que pagar mais o imposto. O nome desse imposto chamava-se banalidades. Então, o cara plantava trigo, vai moer esse trigo no moinho do senhor. Aonde que ele moía? No moinho do senhor feudal, e tinha que pagar um imposto, chamado de banalidades. Bem, gente, falamos que os historiadores, pensadores da Idade Moderna chamaram a Idade Média como Idade das Trevas. Será que os homens da Idade Média, eles viveram 1000 anos no atraso? Será que não houve avanço? Bem, nós temos aqui algumas transformações tecnológicas que contrastam essa afirmativa, né? A rotação trienal de culturas, eles dividiam a terra em 3 partes, plantavam trigo, cevada e aqui em repouso. Trigo, cevada, aqui repouso. Trigo, cevada, aqui repouso. Então, assim, faziam um ciclo e sempre uma área ficava de repouso. Essa área de repouso ajudava a restaurar a produtividade da terra. Outras inovações, aqui não vem falando, mas o tio Lelê vai falar. A ferradura ajudou a proteger a sola do animal, e isso ajudou o animal a poder andar com mais resistência. Outra foi a charrua, uma espécie de arado, um aprimoramento do arado romano, que era feito de madeira, agora é feito de lâmina. Pôde criar sulcos no solo para facilitar o plantio. Nós temos ainda a substituição do boi pelo cavalo, né? O cavalo é tão forte quanto o boi, mas é muito mais rápido. Nós temos ainda a colheira de espáduas, uma espécie de colheira colocada aqui, ó, no corpo do animal, que ajudava, né, uma tração animal, ajudava muito mais forte que o homem, né? E ainda o moinho, que ajudava na moenda de alimentos, melhorando a qualidade da alimentação. Então vamos pensar juntinho, tio Lelê. A natalidade continuava elevada, a mortalidade diminuiu, porque diminuiu a fome e melhorou um pouco a qualidade de vida da população, certo? Então isso fez com que a população houvesse uma explosão, né, lá por volta do século X, no final da Alta Idade Média. Nós temos outra coisa interessante aqui, na engenharia, na arquitetura, né? Uma igreja românica e uma igreja gótica. As igrejas góticas são lindas
elas têm colunas pontiagudas em forma de agulha e são grandes, são altas. A ideia era de chegar aos céus. Então mostra assim um avanço da engenharia, da arquitetura, da matemática, do conhecimento como um todo, né? Contrastando com aquela ideia de que idade das trevas. Vamos avançar. O poder da Igreja Católica. Gente, a igreja recebia dízimos, recebia também ajudas, doações. Vale lembrar, então, que a igreja vai se tornar uma grande e poderosa detentora de terras. Terras eram sinônimos de riquezas. Então, a igreja agora ela é detentora do saber, do conhecimento, ou seja, de poder, e agora também de terras. Ela passa a ser a maior detentora de terras da Europa. Bem, é claro que toda essa riqueza, toda essa pompa iria levar ao quê? Ao luxo, à ostentação e ao aumento da desigualdade, né? Então, enquanto os clérigos viviam no luxo, o povo lá fora vivia com bucho vazio. Bem, é claro que em tudo tem suas exceções, né, gente? Estou falando da instituição como um todo, no geral. Lembrando aqui, essa parte do nosso livro eu gosto demais, que é o chamado sujeito na história. Aqui nós temos São Francisco de Assis, um sujeito nascido na cidade de Assis em 1182, o Giovanni di Bernardone. Ele era filho de um rico comerciante, família de comerciantes, que abandona tudo para viver na miséria, na mendicância, que achava que com isso iria chegar mais próximo, iria mais rápido, mais fácil aos céus. Os seus seguidores, né, logo ele foi canonizado, os seus seguidores são chamados os franciscanos. São Francisco de Assis é hoje o santo protetor dos animais e padroeiro dos ecologistas. Galerinha minha, eis que surge o assunto As Cruzadas. Assunto de um game que eu gosto demais, Assassin's Creed. Quem gosta de game, levanta o dedo. Pois é. As Cruzadas é um assunto que poderíamos separar umas 4, 5, 6 aulas pela complexidade, pela importância, porque ela abre aí uma série de transformações históricas. Surgiu lá por volta do ano 1095 do Papa Urbano II, com a ideia de conquistar a Terra Santa, Jerusalém. É claro que estava em jogo aí outros interesses. Então, comerciantes queriam abrir novas rotas comerciais, nobres com poucas terras queriam mais terras para o Oriente. Enfim, atendia todo mundo ficava feliz. E aí o livro fala aqui que não houve, não atingiu seus objetivos. Será? Eu discordo, porque o próprio livro se contradisse. Olha só, vem falando das especiarias. Os europeus conseguiram ter um comércio com o Oriente e levar para a Europa temperos como cravo, canela, gengibre, pimenta do reino, noz moscada e por aí vai. Além dos temperos, tapetes, perfumes, tecidos, esses produtos todos chamados de especiarias, graças às cruzadas. Então, sucesso. Segundo ponto, gente, que abriu uma rota comercial para o mar Mediterrâneo. E 3, que eles conseguiram conquistar sim a Terra Santa, Jerusalém. É claro que não conseguiram manter essa conquista, mas conseguiram. Então, mais ou menos, né? Eles conseguiram aí parte do sucesso. Bem, as cruzadas levaram ao desenvolvimento de novas cidades. As cidades, ficavam nas cidades por volta do século XI, século XII, século XIII depois de Cristo, na região onde hoje na antiga Flandres, que hoje é o coração da Europa, né? Essas cidades, elas tinham uma peculiaridade. Elas eram cercadas por muralhas e eram apelidadas de burgos. Eu não falei burros, falei burgos. E os caras que iam para lá para comerciar, né, ou comercializar, eram apelidados de burgueses. E aí eles levaram lá para os seus produtos e elas começaram a conectar, né, o Ocidente com o Oriente.
levando produtos de lá para cá e de cá para lá, né? Logo, começaram a enriquecer uma nova classe social, a burguesia, mas isso ainda é novo, tá? Bem, isso tudo do comércio, dos burgos, exigiu um avanço maior das oficinas artesanais, que agora cresceram, ganharam o nome de corporações de ofício, também chamadas de grêmios, também chamadas de cooperativistas ou cooperativas. Bem, o que nós temos de novidade nessas cooperativas, nessas oficinas manufatureiras? Primeiro, a produção feita artesanal? Não, isso já existia, mas nós temos uma grande inovação, a divisão social do trabalho. Guardem essa informação, a divisão social do trabalho, ou seja, cada um fazia uma etapa da produção. Então, nós temos aqui um desenho, né? Eu gostei do cachorrinho aqui. Vamos nós. Bem, é claro que tudo isso favoreceu alguns, né? Como cambistas e banqueiros. Eles começaram a emprestar dinheiro a juros, começaram a formar grupos que ninguém sabia, né? Nós chamamos isso de maçonaria, né? A maçonaria surgiu nesse movimento aí, de pedreiros, depois comerciantes, que tinham que falar fugindo da igreja, né? É claro que a Igreja Católica foi contra. Por quê? Porque isso abalava o controle, né? Tinha que manter o controle da igreja. A igreja chamava isso de usura. Emprestar dinheiro a juros é pecado, né? Bem, e aí nós temos a formação dos burgos, dos burgueses, o Lelê já falou. E aí terminou esse assunto da aula de hoje, uma prévia da maior pandemia da história. Uma epidemia que dizimou a boa parte da população europeia, a peste negra, a peste bubônica, a peste do rato. Mas isso nós falamos depois nós vamos falar melhor sobre isso. Então, galerinha minha, beijinho nas crianças e até mais. Fechar aqui e terminamos. Vamos lá.